Olá pessoal, bem-vindo ao canal. O tema de hoje, gente, é culpa. Sentimento de culpa materna. Como assim? Eu duvido que, sei lá, alguma mãe na face dessa terra não tenha sentido uma culpa sequer na vida de mãe, claro. Eu ouvia isso na gestação, de que toda mãe se sentia culpada por alguma coisa, nem que se fosse, sei lá, qualquer mínima, uma agulha que caiu no chão, ela já se sentia culpada. Bom, enfim, fiquei esperando, né? Quando eu tava grávida, eu não sentia aquilo tudo que eu imaginava, sabe? Tipo, nossa, quando eu ficar grávida, gente, vai ser aquela coisa, nossa, que emoção, que sentimento que vai ser na minha vida. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, tipo, os meses iam passando, antes da barriga crescer, né? E eu pensava, cara, cadê aquele sentimento todo que eu imaginava que eu ia ter, sabe? Aquela explosão de master love. E, tipo, não fluía, sabe? Eu até conversei com um amigo uma vez, falei, meu, eu tô muito chateada porque eu não tô sentindo aquele amor todo que eu achei que eu ia sentir. Mas não é que não era um amor todo, é que eu ainda não tinha uma relação assim, sabe? Ele ainda não mexia, minha barriga ainda não tava grande. Aí quando a barriga cresceu e ele começou a mexer, isso tudo mudou. Então, naquele momento foi a minha primeira culpa. Eu me sentia culpada porque eu achava que eu não amava o meu bebê. Mas eu acho que muitas outras mães devem ter sentido isso também. E isso passa. Passa, gente. Se você estiver nessa fase, passa, tá? Deixa eu começar a mexer, que você começar a falar e ele responder com chutes, com mexidas, tremeliques, que isso vai passar. E a segunda culpa que eu senti foi logo nos primeiros dias de vida do B. E eu tava muito cansada. Teve um dia que eu estava exausta e era hora de dar mamar pro B. E eu decidi dar mamar deitada, sabe? Fui deitar na cama com ele. E ele já estava mamando. O que que aconteceu? O bracinho dele ficou pra trás e eu não percebi. Quase quebrou o braço dele, sabe? Sei lá, eu sou mãe de primeira viagem, então eu fiquei chocada quando eu vi o bracinho dele pra trás. E aí ele soltou o peito, já ia chorando. Quando eu vi, eu tirei, ele não chorou, não machucou. Mas na minha cabeça, naquele momento, eu pensei, caraca, eu quase quebrei o braço do menino. E aí eu fiquei, tipo, em choque, assim, por uns 30 minutos. Meu Deus, eu quase quebrei o braço do menino. E ficava remoendo aquela culpa ali, sabe? Enfim, falei, pô, vou prestar atenção, né? E aconteceu ainda umas 2 vezes depois que eu estava muito cansada. Então a minha culpa nesse momento, além de ter deixado o braço do menino pra trás, quase quebrado, foi porque eu tava cansada. Porque eu queria deitar, sabe? Eu queria dar mamar deitada, porque eu tava muito cansada pra ficar segurando ele no braço. Então essa foi minha segunda culpa. E agora ele maiorzinho, o que acontece? Quando ele cai, se ele se machuca, ou se ele cai e toma um susto e fica assustado, normalmente era pra me sentir culpada, né? Eu não me sinto culpada porque eu acredito sim que seja uma fase natural, que ele vai cair, que ele vai se machucar. Então eu não me sinto culpada, eu acudo ele, eu acalento ele. E certas vezes, quando ele não se machuca, sabe, eu tenho na verdade vontade. Eu tenho na, eu tenho na verdade, eu não vou conseguir falar. Eu tenho vontade de ir. Ai, eu sou uma mãe má por isso. Bom, enfim, porque eu sou aquele tipo de pessoa, eu não posso ver ninguém caindo. Não posso. Eu vou rir até eu não escapo de mim mesmo. Se eu cair, ou se eu tropeçar, eu vou rir de mim. Então, às vezes, eu não sinto culpa, eu sinto vontade de rir, mas eu me seguro. Gente, eu sou muito boba. Enfim, mas tem uma coisa que me deixa culpada, gente. E isso, nossa, é o B ficar doente. Se o B ficar doente, eu vou me sentir culpada. Sabe, se ele pegar uma dor de ouvido, se ele pegar uma gripe, um resfriado, qualquer coisa, eu vou me sentir culpada. Cara, eu fico procurando, meu, o que que eu fiz de errado pra isso ter acontecido? Ele pegou um resfriadinho assim de leve, que não teve nem febre, mas ele
tinha muita dificuldade pra dormir por causa do catarrinho. E eu falava assim, cara, o que que eu fiz? Eu deixei esse menino tomar vento? Eu deixei esse menino tomar garoa? Eu deixei esse menino tomar friagem? Eu deixei ele dormir sem roupa, talvez com pouca roupa? Então eu pensava em tudo que eu podia ter feito de errado. E essa era a minha grande culpa. Então se ele, toda vez que ele ficar doente, eu tenho certeza que eu vou me sentir eternamente culpada pela doença que ele pegar, entendeu? Mas eu acho que também isso é normal, de toda mãe deve ser. Mas eu evito pensar que eu sou culpada, entendeu? Porque eu acho que tudo também é um processo natural do desenvolvimento do bebê. Porque também ele tá criando toda aquela... não criando, né? Tipo, tá desenvolvendo o processo de imunidade do corpinho dele. Então é normal que ele fique doente algumas vezes. Isso vai fazer parte da vida dele. Então eu tenho que aprender a lidar com isso. E às vezes, gente, acho que também eu me sinto culpada, porque às vezes eu não me sinto culpada, entendeu? Então, tipo, eu falei, poxa, será que eu devia me sentir culpada por isso? E aí, por eu não me sentir culpada, eu me sinto culpada. Ai, não, ficou confuso, né? Mas é isso aí. Agora vamos amenizar esse processo aí, esse sentimento de culpa materna. Primeiro, a gente precisa parar de remoer, sabe? Igual da primeira vez, sabe? Que eu fiquei em choque 30 minutos me sentindo culpada e me culpando novamente, me reculpando, culpando. Então, a gente precisa parar de remoer. Aconteceu ali, acabou, já passou. Não vamos ficar remoendo essa história, não vamos ficar remoendo essa culpa. Nossa rotina já é bem cansativa, bem pesada pra gente ainda sobrecarregar ela com uma porção extra de culpa. Outra coisa é que a gente precisa desencanar um pouco. Eu já consegui fazer isso, mas de primeiro foi muito difícil. Desencanar de tudo, todas as nossas responsabilidades. Porque é casa, é marido, é o filho, é a gente, é trabalho. Então tudo isso sobrecarrega a gente de tal forma que quando a gente vê que o dia acabou e não deu conta de fazer todas as tarefas que você tinha para fazer naquele dia, às vezes você não cumpre nem 30%, é de surtar mesmo. Só que a gente precisa encarar a realidade. Não temos poderes mágicos para dar conta de fazer tudo num dia. Então, vamos desencanar disso daí, sabe? Se vai ficar a louça hoje, você tá cansada, vai deitar mais cedo, deixa a louça para amanhã. Aí amanhã você tem roupa para lavar, sei lá, deixa a roupa pro outro dia, pro dia seguinte. Eu ponho a roupa lá na máquina, deixo para estender no dia seguinte. A gente precisa desencanar um pouco de todas essas responsabilidades, que a gente não é obrigado a fazer tudo num dia só, tá? Outra coisa que a gente precisa parar de fazer também, e eu tô falando assim por mim também, tá? A gente precisa parar de comparar os nossos filhos. Às vezes a gente se sente culpada por achar que fulana de tal cuida do filho melhor do que a gente. E ai, fulano ali cuida melhor do que eu. Olha, cicrana ali cuida do bebê melhor do que eu. E assim você vai se culpando, porque você não é uma boa mãe. Cada família tem seu estilo, tem seu jeito. Cada mãe tem seu jeito, cada filho é de um jeito. Então a gente não precisa ficar comparando jeito de um, jeito de outro e a forma de criar. Cada um sabe do seu ritmo, né? Outra coisa também que eu acho que a gente precisa pensar e respirar antes de agir. Não, sabe aquele momento que seu filho fez uma traquina e você, vai surtar. Você vai gritar, você vai bater, você vai, sei lá, surtar. Então, se a gente pegar um costume de repente aí de respirar antes de agir, contar até 10, se trancar 5 minutos no banheiro, sei lá, se isolar por um instante antes de você tomar uma atitude. Eu falo isso por mim, gente, às vezes eu piro e eu já saio nos berros. Então, eu preciso parar, respirar primeiro, para depois tomar uma atitude, porque isso já vai evitar outra culpa, né? Nesses dias aconteceu isso, o Bernardo ele tá entrando na fase da birra, e nesses dias ele fazendo birra pra dormir, e eu dei um tapinha assim na coxa dele, gente, pensando, agora ele vai chorar e aí ele vai dormir. O bichinho só ameaçou chorar, eu fiquei morrendo de culpa por ter dado a tapinha na coxa, e ele não chorou e continuou fazendo birra, então foi uma culpa desnecessária, sabe? Mas é porque eu já estava muito irritada, eu estava muito cansada, eu precisava voltar a dormir, e ele tava com o pique todo, 6 horas da manhã, sabe? Então, eu realmente estava cansada, não pensei antes de agir. E isso já gera mais culpa. Então, se a gente pensar
e respirar antes de agir vai evitar aí um mundaréu de culpa, né? E por último, assim, por último mesmo, se tem aquela culpa que, assim, fica pesando todos os dias, talvez seja o momento da gente parar para refletir sobre ela, por que a gente tá se sentindo tão culpada e essa culpa fica tão persistente ali no nosso dia a dia. Talvez seja a hora de fazer alguma mudança de alguma forma para que isso aí suma, desapareça da nossa vida, sabe? Eu sei que é comum, é normal, mas a gente não precisa deixar que esse sentimento de culpa materna se torne algo assim importante. Não é pra ser importante, é pra ser banal, é pra ser assim, sabe? Sem importância. Você sentiu uma culpinha ali, passou, acabou. Isso não pode te prejudicar, entendeu? Então é isso, gente. A nossa conversa da madrugada hoje é essa, tá bom? E se vocês gostaram, deixa o seu like aí, não esqueça de se inscrever no canal e nos aguarde que agora eu vou tentar fazer vídeos mais frequentes com esses temas assim que a gente vive na pele, na verdade, né? Bom, gente, então é isso. Beijo, fiquem na paz.